Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. E vamos falar da semana do dia 23 ao dia 29 de junho, gente, que não é uma semana que fica atrás, depois dessa semana super movimentada que nós tivemos, com 3 ingressos, fase cheia, né? Foi uma semana recheada de eventos a semana anterior, só que essa tem assuntos importantes, sim. Tem uma quantidade menor de movimento no céu, né? De ingressos, por exemplo, a gente não vai ter ingressos, a não ser os da Lua, durante essa semana. Mas é uma semana de fator oscilante, porque tem dias que a gente tem um único aspecto perfeito, tem dias que não vamos ter nenhum aspecto perfeito. Vamos ter nessa semana Saturno iniciando a sua fase retrógrada anual, então ele já vem de alguns dias já na primeira estação diminuindo a velocidade, tá? Coloca aí nos comentários se você tem medo aí do movimento retrógrado de Saturno, se você nasceu com Saturno retrógrado no seu mapa e se você percebe aí os efeitos que ele representa na tua carta natal, para a gente trocar informação astrológica aqui no canal, tá? Mas se você não tiver nenhum comentário sobre o Saturno retrógrado, deixa aí no comentário um oizinho aí, para mim que me ajuda a divulgar aqui uns vídeos, tá? Lembro a vocês que essa é uma reflexão para a gente entender o clima e que diariamente eu estou postando aqui no canal um vídeo também para a gente abordar o clima diário aí. Então você pode me acompanhar. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder essas postagens diárias, tá bom? Se você quiser se tornar mais, quiser entrar mais a fundo na astrologia, tem a seção de membros aí. Vamos iniciar a semana com a Lua aqui em Capricórnio. E quando a Lua está em Capricórnio, ela favorece bastante o assunto prático, organizacional, não tem super velocidade, mas é bem constante e mantém as coisas sob controle, né? E quando chegar aí no domingo, dia 23 de junho, às 6 horas e 1 minuto, a Lua vai chegar a esse aspecto perfeito, o ângulo de 60 graus a Saturno, aqui ó, no signo de Peixes. E ela está no domicílio de Saturno, está aqui ainda próxima do lote da fortuna, o aspecto é fácil, então vai levando aí para essa virada de sábado para domingo, esse clima bastante tranquilo. Então a gente vai sentir facilidade no domingo, principalmente para as atividades que já estão programadas, gente, porque a Lua em Capricórnio tem um clima fácil para cumprir com o que é programado, né? Para a administração, para os assuntos ligados à prática e técnica, assuntos racionais também. O clima é leve, é fácil de levar, mas se você estiver pensando em relaxar, também vai conseguir sem grande problema, né? Sem grande empecilho. Se você tem eventos programados, atividades programadas, também tende a cumprir aqui facilmente. O momento perfeito do sextil é 6 horas e 1 minuto, é bem no início da manhã, né? Quer dizer, para alguns estados nem é manhã ainda, é 6 e 1. E o que vai acontecer depois desse momento é que a Lua não terá novos aspectos enquanto ela estiver em Capricórnio. O próximo movimento importante da Lua será um ingresso em Aquário, mas ela ainda está em 19 e 23. Então tem chão ainda até ela chegar lá no finalzinho de Capricórnio, né? Então, a gente está com a Lua fora de curso praticamente o domingo inteirinho, porque ela só ingressa em Aquário na segunda. E aí, gente, para iniciar atividades que têm uma relevância, sejam projetos ou até assuntos menores, mas que sejam relevantes, né? Coisas que não são tão grandes assim em nível prático, mas se for importante, o momento da Lua fora de curso não é muito interessante para início, como a gente costuma dizer. Durante todo o domingo, a Lua se mantém em Capricórnio ainda, então o clima é o mesmo, né? Só não é favorável para inícios, tá? Vão sentindo facilidade aí com o clima do domingo aí bem tranquilo. Agora, na segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João, nós vamos ter a Lua ingressando em Aquário, meia-noite e 14, gente, tá? Então, se você tiver eventos, festas, né, em alguns estados tem, é uma característica legal, tá? Essa da virada do domingo para a segunda. Porque o aquário tem calor, né? É um signo do ar. E os signos do ar, eles são fáceis para essa coisa da interação e troca. São signos de transportes, né? De transporte do cheiro, dos sons, por exemplo. Então, pode ser bem interessante para esse sentido de interação desses ambientes que têm essa dinâmica. Então, a gente começa a segunda com esse clima fácil. E o próximo passo da Lua, assim que ela ingressa em Aquário,
já será esse trígono bem legal que ela terá com Júpiter. O momento perfeito desse trígono, quando forma 120 graus perfeito, é às 11 horas e 52 minutos, tá? Então, até mais ou menos o meio da manhã. É uma característica muito fácil para a interação, para a troca, ela é leve, é otimista. E é bem despojada, bem experimental também. Então, amanhã da segunda vem com um clima fácil mesmo. Pode ser interessante para experimentar caminhos diferentes, tentar coisas diferentes. Tem um perfil otimista, tem um perfil animado também, né? Então é um clima bem legal aqui até o meio da segunda-feira. Depois desse momento, gente, o que acontece? A Lua vai começar a se aproximar de um aspecto desafiador a Marte. Esse aspecto vai ser perfeito ali à noite, às 19 horas e 58 minutos. É essa quadratura aqui, com Marte em Touro, tá? Bom, para a Lua não é assim exatamente ruim, porque Marte está num ponto que favorece a Lua. Mas o aspecto é desafiador e ele tem um perfil muito duro, então já não é tão legal para curtir, né? Como estava ali desde o início do dia. Para festas, assim, já pode ter um perfil um pouco mais adverso, ele tem uma rigidez, né? Tem uma característica rígida. E também impacta um pouco a velocidade e a praticidade dos assuntos. Então, é como se criasse uma resistência, criasse uma resistência para todo tipo de atividade que você estiver realizando, tá? E principalmente se você estiver lidando com alguma atividade que dependa de interação, de troca, de flexibilização, de participação, por exemplo, já pode ser um pouco mais desafiadora. Já teria, por exemplo, um clima mais impositivo, duro, resistente mesmo, né? E aí, assim, quebrar a resistência, ser flexível, desenvolver flexibilidade não é muito fácil com essa característica, uma característica um pouco mais tensa. Bom, gente, então a segunda-feira vem com esses três movimentos aqui mais marcantes. E o dia 25 não tem nenhum aspecto perfeito, tá, gente? Então, nós vamos pular aqui o dia 25. A Lua ainda estará no signo de Aquário. O próximo passo da Lua é o ingresso da Lua no signo de Peixes. Então, desde que ela chegou à quadratura com Marte às 19h58 do dia 24, ela já fica fora de curso. Isso quer dizer que toda terça-feira nós temos a Lua fora de curso o dia inteirinho, tá? E aí, novamente, para início de atividades que sejam importantes para você, não é muito recomendado, tá? Atividades e projetos, interesses, enfim, não é muito recomendado. A Lua vai ingressar em Peixes no dia 26, às 3 horas e 7 minutos da madrugada. E quando a Lua ingressa em Peixes, já cria um clima um pouco mais oscilante, com uma tendência mais emocional. Pode ser até interessante para um perfil criativo. Aliás, toda quarta vem com essa característica altamente criativa e geradora, principalmente no âmbito de ideias, né? De abstração, por exemplo, para as atividades que dependam de processo de percepção, atividades que tenham como foco cuidar, né, das coisas, tem aquela questão do carinho aí às coisas e às pessoas, e um perfil de vínculo, né, bem marcante. Depois que a Lua ingressa no signo de Peixes, ela logo já começa a se aproximar desse aspecto que é o harmonioso com o Sol. E ainda estão no começo, já passaram dos 3 graus, né, que são os mais críticos, aí, iniciais de cada signo. E como o Sol está em Câncer, que é o signo de domicílio da Lua, vai criando mais ainda um favorecimento para o fator gerador, fator criativo, assuntos infantis. Os assuntos artísticos também se beneficiam bastante, aprofundamento em estudos, processos analíticos e percepção, tradução dos símbolos, por exemplo, né? Assim, para interpretações pode ser muito legal, né? Fatores ligados à história, por exemplo, né? Essa dinâmica toda fica altamente favorecida, então esse trígono é muito favorável para todo tipo de assunto. E também, gente, porque às 15 horas e 9 minutos, nós vamos ter um aspecto harmonioso entre Mercúrio e Saturno. Então, a dinâmica Câncer e Peixes se mantém bastante presente, mesmo que não seja pela influência da Lua, que é Mercúrio com Saturno. Mercúrio e Saturno têm relação direta com assuntos científicos, com estudos, com a informação, principalmente Mercúrio. Então, todo tipo de detalhe de análise de dados, por exemplo, pode ser bem interessante, tá?
independente do tema. Se você estiver estudando em uma universidade, fazendo um curso, assistindo uma aula, se estiver estudando idiomas, se estiver estudando por conta própria qualquer assunto, se estiver analisando um relatório, se estiver analisando dados, né? Esse trígono ele acaba sendo altamente favorável para extrair informações, para fazer pesquisas mesmo, muito profundas e chegar a revelações, detalhes, né? Muito, muito interessante, né, gente? Bem profundo e continua favorecendo todo tipo de atividade que dependa de interpretação, de processo da abstração, por exemplo, né? Tudo que tem aí um campo mais da divagação pode ser interessante também. Pouquinhos minutos depois, 15 horas e 26 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter. Ele quebra um pouco essa dinâmica bem profunda, assim, né, de análise e tal, e pode criar um clima um pouco evasivo, né? A gente estava assim vindo do aprofundamento, facilidade de interpretação, de cuidado e atenção, fator emocional criativo. Júpiter em Gêmeos quebra um pouco essa dinâmica, só que a Lua está no signo da regência de Júpiter, ameniza o aspecto mais desafiador. Só que ele é evasivo, tá? Então a atenção que você deve ter aqui é não exceder com idealismo, com sonhos, com interpretações. Aqui já requer um pouquinho mais de cuidado, tá? Dada a natureza mais adversa, tá? Ficar viajando na maionese mesmo, né, gente, tá? Isso aqui já requer um pouquinho mais de atenção. No contexto de previsões, isso encaixa o tema do mundo externo, né? Outros países. Então, temas relacionados a outros países numa temática mais adversa e também podem surgir aí de forma estranha, assuntos bem fora do comum, assim, sabe? Bem inusitados mesmo, não vinculados a temas de rotina, né, dos países de maneira geral, mas coisas muito fora do comum. É estranho, né? É uma configuração da estranheza aqui, a gente pode colocar. Bom, ainda na quarta-feira, 23 horas e 33 minutos, agora a gente tem um aspecto bastante harmonioso, esse aqui, olha, entre Lua e Vênus. É legal, gente, mantém aí um foco interessante. A Lua está na exaltação de Vênus e Vênus está no domicílio da Lua. É um aspecto harmonioso, mas a Lua está aqui na casa 12, já está próxima de Saturno. É mais recolhedor esse aspecto. E pode ser, assim, ter um perfil de benefício para os assuntos dedicados a fator sentimental, né? Cuidado, vínculos mesmo emocionais, tá? Que podem ser dedicados a pessoas ou a coisas, né? A gente tem aí um pouco do fator emocional também dedicado às coisas, né? No sentido artístico é muito legal, e dada a configuração das casas, pode ter uma relação direta com os fatores familiares, né? Ele é apegado no sentido familiar, bem apegadinho, e tem também uma ligação com questões imobiliárias. Então, se você estiver lidando com algum assunto imobiliário, esse momento pode ser bastante interessante, tá? Ele vai variar muito pouco de estado para estado aqui. Então, pegaria uma configuração de casa 4 que pode ser interessante para os temas ligados ao âmbito de moradia, né? Temas imobiliários também. Então, a quarta-feira é o dia que tem mais aspectos legais, né? Tirando a quadratura entre Lua e Júpiter, todos os outros são bem interessantes, tá? Quinta-feira, gente, dia 27 de junho, 1h26, temos um aspecto leve entre a Lua e Marte. Bom, e esse vai criando uma manutenção dos assuntos. Ele não tem um potencial altamente realizador, assim, dinâmico, porque Marte fica um pouco lento no entorno, ele é muito robusto. Mas, assim, se o que você estiver lidando for um assunto de construção de médio e longo prazo, ou se for para manter alguma coisa, vai se beneficiar bastante dessa influência. Ela é sólida, né? E é calma, gente, tá? Então, não esperem que se tenha clima adverso. É 1h26 da madrugada também, e a gente vai levando esse clima. E se você estiver acordado durante a madrugada lidando com algum assunto, vai perceber aí uma facilidade, tá? Não tem muita velocidade. A 11h57 aqui do dia 27 de junho, a Lua vai chegar ao mesmo grau que Saturno, tá? Quando a Lua está em aspecto de quadratura, oposição ou conjunção com Saturno, não é legal, tá? De maneira geral, isso é considerado uma debilidade acidental. E vai acontecer na casa 6, nesse gráfico que a gente calcula para Brasília, horário de Brasília. Então, isso tem a ver com um humor um pouco chato, né? Às vezes uma reserva excessiva, ou um pouco de pessimismo,
Mas, assim, no clima cotidiano, ela é bem encostada mesmo, um pouco preguiçosa, tá? Então, se você estiver lidando com atividades que dependam de força, determinação, agilidade, pode sentir bastante esse impacto nas coisas do dia a dia. E, de maneira geral, como a casa 6 é uma casa que envolve as preocupações cotidianas, essa conjunção não é legal para resolver essas preocupações de dia a dia, principalmente as preocupações práticas, tá? Bom, é uma conjunção que acontece no signo de Peixes. E um dos efeitos que isso pode trazer no nível cotidiano, mesmo de clima, é confusão, é falta de solidez, de certeza. Ela é um pouco perdida, cheia de dúvidas, assim, né? Então, não é um momento muito interessante para iniciar atividades importantes também. Mas a gente tem ainda um outro momento marcante aqui na quinta, 15 horas e 11 minutos. Agora a Lua chega em um aspecto harmonioso a Mercúrio. Para a Lua é até interessante. Ele vai retomar aquela pegada mais criativa e pode ser mais interessante o processo criativo ligado a ideias mesmo, né? Que é um tema mais de Mercúrio. Para cuidar da atenção dos assuntos, se for para alguma coisa muito prática, já não é super legal porque o Mercúrio ele tem dupla debilidade aqui no signo de Peixes e perde bastante de processo prático, né? Ele já está em Câncer, que é um signo da água, está ali já numa condição peregrina, tal. Então, assim, assuntos muito práticos de realização prática, construção das coisas não é tão legal. Pode ser interessante para criatividade mesmo, né? Para estudar também, né, detalhes de assuntos de estudo, de qualquer área, seja um estudo escolar, seja uma pesquisa de alguma informação que você esteja buscando, isso já é legal, né? Esse trígono já pode ser bem interessante e te levar a enxergar aí, conseguir alcançar informações bem detalhadas das coisas, tá? Então, esse clima vem com essa característica aqui, e aí, no dia 27, que é quinta-feira, é só isso, tá, gente? Mas um clima interessante também, tá? Fácil, né? De levar. Tirando a conjunção da Lua com Saturno ali no meio do dia. Na sexta-feira, dia 28, mais três momentos importantes. Às 5h52, a Lua vai ingressar em Áries. Então, ela vai ficar no restante da tarde, né? Desde o meio da tarde de quinta-feira, à noite toda fora de curso. Ela ingressa em Áries, vai dinamizar um pouquinho mais o ritmo, mas logo que ela ingressar em Áries, ela já vai chegar à quadratura com o Sol, tá? Então, apesar de a gente ter uma velocidade natural do clima, pode emperrar um pouquinho com realizações mais cotidianas. Porque a gente tem aí uma formação de quadratura, né? A fase minguante da Lua acontecendo às 18h53. Desde o ingresso da Lua às 5h52 no signo de Áries, ela já começa a aumentar essa influência aqui da quadratura com o Sol na fase minguante. Então, a gente vai pegar amanhã e a tarde toda, né, da sexta-feira, com esse perfil um pouco mais chato para a realização prática. Então, ele é veloz, pode gerar um pouquinho de ansiedade no clima geral, mas ele impacta um pouco quando a gente tenta alcançar realização, sucesso nas coisas, tá? Então, a gente tem um período longo aqui da sexta-feira que não é tão legal para início de atividades, assim, que tenham um perfil de sucesso, assim, muito bem definido. Alcançar o sucesso em uma determinada coisa, ou se lançar, né, para alguma coisa nova, já não é muito legal, né? O clima fica um pouco difícil, assim, né, com essa influência. E aí, gente, depois, às 19h03, a gente tem um aspecto leve entre a Lua e Júpiter. Aí esse vai criar um clima fácil. Então, logo em seguida, a quadratura de Lua com o Sol, que dá início aqui para a fase minguante, a gente já tem esse sextil de Lua com Júpiter, né? Poucos minutos depois. E vai criando uma facilidade para a noite de descontração. É altamente descontraída, muito mesmo. Ela é bem desencanada mesmo, sabe? É para curtir, é para levar as coisas num sentido mais leve, não é para muito aprofundamento. Então, a noite da sexta-feira vem com esse clima leve, fácil, descontraído, não se aprofunda muito, não se prende muito aos desafios, tá? Pode ser legal para experimentar coisas, ir a locais diferentes, experimentar caminhos diferentes, fazer as coisas de maneira diferente, ou se você não estiver fazendo nada, para curtir mesmo, né? Deixar as coisas fluírem aí sem se apegar muito, tá bom? Um perfil otimista também, né? Ele acaba facilitando esse processo do otimismo. Agora, o sábado também tem um certo movimento. Às 1h49, um aspecto interessante entre Vênus e Marte.
mais interessante para Vênus do que para Marte. Não cria muita velocidade, apesar de nesse momento a Lua ainda estar aqui no signo de Áries, né? Acaba que esse sextil ali interrompe um pouquinho o processo. Como vai acontecer às 1h49 da madrugada, a gente talvez não sinta muito facilmente, só quem tiver acordado ali. Agora, o aspecto é leve e ele mantém o passo. Então, se você estiver lidando com assuntos de prática de trabalho, por exemplo, vai cumprir com o que você estiver realizando. Ele não impede a realização das coisas. Só que para aplicar mudanças muito radicais, por exemplo, já não é muito legal. Esse é um perfil um pouco mais mantenedor. Mas tem um perfil também muito cuidadoso, né? Pensando em qualidade das coisas que você estiver realizando, pode ser muito, muito interessante, né? Ele mantém bem a qualidade. É aquele tipo de influência em que a gente demora para realizar as coisas, mas faz tudo muito, muito bem feito, né? Porque como favorece bastante a configuração de Vênus, tudo vai para um campo do melhor, né? Do lado melhor das coisas, da qualidade natural das coisas, né? E pode ser interessante também para o fator disciplina, tá, gente? Então é legal esse aspecto aqui, ele não é ruim, um aspecto leve. Agora, às 7h16, a Lua vai interromper um pouquinho esse benefício, porque ela vai chegar à quadratura exatamente com Vênus, né? E, assim, para a Lua, é interessante porque Vênus está aqui no domicílio da Lua, mas a Lua está no ponto do detrimento de Vênus. Então, para os assuntos beleza, estética, artes, desejos de maneira geral, lado bom da vida, tudo que é legal, entretenimento e diversão, é um pouquinho mais desafiador, porque cai para um campo do prejuízo. Então, por exemplo, às vezes ele pode gerar uma insatisfação com todos esses assuntos. E são dois astros femininos. E toda vez que tem esse aspecto desafiador entre Lua e Vênus, é o que eu digo para vocês, que pode prejudicar os temas relacionados às mulheres de uma forma geral, né? Os assuntos relativos ao mundo feminino ou a figuras femininas têm um pouquinho de prejuízo durante esse momento, tá bom? Bom, gente, e ainda depois dessa quadratura, aí sim que a gente tem Saturno iniciando o movimento retrógrado. Penso que eu tinha esquecido dele, né? Mas não. É às 16h06 do sábado que ele inicia aqui a sua fase retrógrada. Bom, não é novidade Saturno retrógrado em Peixes. No ano passado ele ficou retrógrado em Peixes, né? Quando ele estava bem ali no início de Peixes. E se ele estava lento, aqui ele está lento ao quadrado, né, gente? Principalmente nesses dias iniciais que ele está fazendo a virada do movimento, né? Está na primeira estação fazendo a virada do movimento, tá? Então, ele tem mesmo um perfil de lentidão, de acomodação, por exemplo, né? E há um pouco perdido para a realização prática dos assuntos, tá? Então, se você estiver aqui escolhendo um momento para realizar alguma atividade importante, eu diria, se for um tema de Saturno, que tem a ver aí com aprofundamento nas coisas, detalhes, pesquisa, âmbito científico, não é muito legal, tá? Evitem o sábado, assim, para esse tipo de assunto mais importante, tá? Principalmente se no momento que você estiver iniciando alguma atividade, abre a carta lá, vê se o ascendente não está em Capricórnio ou Aquário, que são os signos da regência de Saturno, tá? Porque como ele está fazendo a virada da direção, qualquer atividade que você desenvolver, iniciar com Saturno regendo o ascendente, que é o campo aí no eletiva, que representa a atividade, o evento em si, vai parar, tá, gente? Porque a virada do movimento é planeta em zero de velocidade, né? Então, ninguém quer iniciar alguma coisa que fica travada, a não ser que você esteja mesmo querendo segurar alguma coisa para ficar ali estagnada mesmo, né? Deixar alguma coisa estagnada, né? Porque já não é muito recomendado esse momento, tá? Então, vem desde o início da semana diminuindo gradualmente a velocidade, tá bom, gente? Agora, no em termos de clima, daí ele vai carregar para o final do sábado, metade da tarde do sábado, esse clima lento, meio arrastadão. Pode ser legal é para descansar mesmo, né? Como a gente já vem antes desse movimento da quadratura entre Lua e Vênus, né? Então, recolha aí toda a sua tarde e noite aí do sábado para mais relaxamento mesmo, né? Sem empregar muito movimento, tá bom? É isso, gente. Então, vocês viram, né? Terminamos a semana com Saturno iniciando o movimento retrógrado. Então, coloca aí nos comentários se você tem medo aí de Saturno retrógrado no mapa natal ou no ano também, né? Ele foi o regente do ingresso do Sol em Áries, no ascendente, é o regente aí desse trimestre também do ingresso do Sol em Câncer. Então, é lento mesmo, né?
Bom, é isso. Eu te agradeço muito se você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Até nosso próximo vídeo, então. Até mais.